Seja bem-vindo. Quem vos fala é o pastor Anderson Nogueira, pastor da Comunidade Cristã Missão Evangélica. Nós, toda sexta-feira, temos um encontro aqui às 7h30 da noite para batalharmos diligentemente pela fé, batalharmos pela obra de salvação que o Senhor tão maravilhosamente operou por nós. E nós temos um chamado de desenvolver esta salvação, desenvolver esta vida condizente com o que o Senhor operou em nós. Então, sexta-feira é esta oportunidade e eu quero que você esteja aí, em nome de Jesus, recebendo na tua vida força, fé. Receba aí no teu coração a alegria do Senhor, que é a nossa força, em nome de Jesus. Já nós vamos interceder pelos pedidos, pela nossa lista de oração. Muitos irmãos queridos diariamente mantêm as suas orações pelos nossos irmãos, pela lista de oração, pela Igreja de Jesus. Então, se você ainda não nos enviou o seu nome, por favor, faça isso. Nós queremos ter a oportunidade de abençoar a tua vida através da oração, porque você sabe que a palavra é maravilhosa. Ele disse, a promessa a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Eu creio nesta palavra. À medida que nós abençoamos o próximo, seja com oração, seja com uma palavra, seja com um gesto, de alguma forma, quando nós abençoamos alguém, nós estamos também nos colocando em posição de sermos abençoados. Isto é bíblico e isto é simplesmente maravilhoso, porque é verdadeiro, amém? Então daqui a pouco vamos orar pelos pedidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora lembrar que nós temos no nosso canal do YouTube, CC_Missão Evangélica. Por favor, acesse o nosso canal. Nós temos lá quase 400 vídeos publicados de mensagens, estudos bíblicos tremendos. Você pode ir na nossa playlist, onde você vai encontrar todas as mensagens separadas por temas, por séries temáticas. Nós temos lá Abacuque, série de Abacuque, série de 1ª, 2ª Samuel, série no livro de Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, série no livro de Atos dos Apóstolos. Agora estamos numa série maravilhosa no livro de Romanos. Estamos no capítulo 5 de Romanos, vendo os frutos, os resultados da justificação, as riquezas da justificação. Como diz Arival Dias Casimiro, nós temos lá uma riqueza grande que Deus nos compartilhou em termos espirituais. Então, é a paz, é a justificação, é o acesso à graça, é a posse do amor e tantas coisas mais. Então, domingo nós vamos dar continuidade. E você acesse nosso canal, acesse a nossa playlist. Está quentíssimo. O assunto está fogo do Espírito. Maravilhoso. Em nome de Jesus. Pois bem, igreja, vamos lá. Compartilhe a live aí, por favor. Compartilhe essa live. Vamos abençoar a vida dos irmãos. Vamos falar esta noite de sexta-feira. Enquanto o mundo, amado, está aí na escassez, na derrota, está aí no pecado, abrindo brechas para o mundo, para o mal, lá no mundão, nós vamos aqui batalhar pela fé e orar por essa gente, que nós queremos que eles venham para cá também. Nós queremos abençoar esse povo, abençoar esta nação em nome de Jesus. Inclusive amanhã é um dia importante para a nação brasileira, 7 de setembro, para nós batalharmos pela nossa liberdade de expressão. Em nome de Jesus, vamos lá.
Deus proverá, é o que vamos falar hoje. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou, diz o texto bíblico. Então, Marcos capítulo 6, versículos 41 a 43. Diz a palavra bendita e maravilhosa do Senhor. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. E todos comeram e todos se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Coloque aí tua fé junto com a minha. Vamos interceder. Vamos buscar, vamos bater na porta de oração. Pai amado e bendito, obrigado, Deus, pela tua presença. Ela é a mais importante. Obrigado, Senhor, porque tu estás fazendo a tua obra. E a obra que o Senhor começa, o Senhor termina. O Senhor é um Deus de graça e és um Deus de misericórdia. E nós, debaixo desta ação do Espírito, debaixo desta força da tua graça, nós queremos promover a tua obra, Pai. Sabemos que são muitas lutas que nos envolvem, muitas lutas. A obra de Deus, ela é feita debaixo de muitas lutas, de muitas tribulações, de muito engodo, muito problema. Mas nós sabemos, Pai, que tu és o caminho, tu és a solução, que fora da tua obra, fora desta graça, não há vida. O que há é ilusão e uma porta larga que leva para o inferno. Por isso, ó Senhor, o caminho do teu reino é estreito e pedregoso. Então nós estudamos, fazemos a obra, fazemos tudo com amor, com interesse de coração, com integridade, com pureza, com dedicação máxima, mas é sempre uma luta, Pai. Às vezes é um gato pingado, e o gato pingado às vezes não vem, não sabemos onde está, e enfim, uma série de tantas coisas, Pai. E às vezes a gente olha para o mundo e vê as coisas quando são feitas de forma sem esse esmero, parece que tem glamour, mas nós cremos, Pai, nós cremos que o Senhor proverá, nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão. Por isso, ó Pai, o texto desta noite é tão importante, porque no meio dessas nossas elucubrações, no meio dessas nossas interrogações, no meio dessas nossas motivo às vezes de certa tristeza, no meio disso tudo, essas lágrimas, nós nos lembramos que no meio de um deserto com 5 pães e alguns peixinhos, o Senhor proveu para uma multidão. E é esse o mesmo Deus que nós aqui estamos servindo, Pai, com amor e com alegria. Nós oramos em nome de Jesus e impetramos, Pai, esta bênção sobre o teu povo. E a igreja de Cristo, aqueles que estão de acordo com a oração, digam amém e amém. Ovelha amada, povo de Deus, povo abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual, aqueles que têm o selo do Espírito Santo e o chamado a servir, o chamado a fazer a obra de Deus, a fazer o melhor para a obra do Senhor. Deus proverá. Nós vamos discorrer nesses minutos antes da oração como um dos assuntos que perpassa toda a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela tem uma unidade literária que é simplesmente sobrenatural, porque você pega um livro hoje,
que é escrito hoje, nós buscamos encontrar qual é a unidade literária, qual é a coerência que tem no livro, qual é o assunto principal que é tratado do início ao fim. Uma mensagem tem introdução, tem corpo, tem a aplicação, tem conclusão. Ao você falar isso da palavra de Deus, a unidade literária, temas que perpassam de Gênesis a Apocalipse, nas mentes inadvertidas parece algo simples, mas nós estamos falando de um livro que tem 1.500 anos de período de compilação, 1.500 anos em que ele foi produzido, foi escrito, 40 autores diferentes, em espaços geográficos, continentes diferentes. Então, ter unidade literária com tamanho, tempo e desafio é simplesmente sobrenatural. E o tema de hoje, a questão que Deus proverá, isso perpassa toda a palavra de Deus. Então, note que os discípulos de Jesus, eles foram enviados pelo Mestre, pelo nosso Senhor, como apóstolos. Apóstolo é missionário, é enviado, é alguém que é enviado com uma missão, é um apóstolo. E eles não foram enviados na sua própria força, na sua própria autoridade, ou por sua própria conta. Olha, vocês vão lá e paguem tudo sozinhos, e façam tudo sozinhos. Eles estavam na autoridade de Jesus. Eles estavam debaixo de uma autoridade. Eles estavam debaixo de um governo. Lembra que Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, sem a presença de Jesus, sem a mão do Senhor, sem a graça misericordiosa dele, sem a orientação de Jesus, sem o poder de Jesus, nada poderia ser feito. E amados, isto é simplesmente maravilhoso, isto é absolutamente importante, nós entendermos que isto é uma pedra fundamental da obra de Deus, porque quando nós nos colocamos à frente do Senhor, quando nós achamos que estamos no controle da coisa, que a gente tem que fazer o que a gente acha que tem que ser feito, Jesus sai desse barco. Jesus sai do barco. Então, nós precisamos de entender que não podemos fazer nada sem Jesus. Em nossas fraquezas, portanto, em nossas debilidades, em nossas fraquezas, pastor, mas como é que a coisa funciona? Porque nós somos fracos, nós somos debilitados, nós somos limitados, somos seres humanos. Exatamente. É esta fraqueza nossa, a nossa limitação humana, no que tange ao desejo de fazer a obra de Deus. A obra de Deus é algo inatingível para um ser humano comum, não é verdade? Então é essa nossa limitação e fraqueza que nos leva à dependência do Senhor. Quando os nossos olhos são abertos, a nossa mente tem entendimento, a gente compreende que a gente depende do Senhor. É exatamente pela nossa fraqueza e limitação que a gente depende do Senhor, que a gente depende do poder de Deus, para a glória de Deus. Isto é bom, isto é maravilhoso, porque enquanto o ser humano quer agir na força da carne, quando o ser humano se coloca à frente de Deus, ele não está vivendo a vontade do Senhor. Então veja, essa é a tônica do capítulo 6 de Marcos, é o pano de fundo. Se você ver depois dos versículos
7 a 13, veja com calma, você vai ver que Jesus envia os discípulos, e ele diz, olha, vai e você precisa de confiar que eu vou prover. Eu vou providenciar o milagre, eu vou abrir a porta, eu vou dar a vocês as condições. Então, não se agarrem às coisas materiais, não levem nem dinheiro, não levem alforge, não levem nada, vai só com uma túnica, leva só o básico, eu vou providenciar. Não se apeguem, Jesus estava dizendo, não se apeguem a coisa material, não se apeguem à segurança, à pseudo-segurança que as coisas materiais vão te oferecer. Não se apeguem a isso, se apeguem a mim, porque eu vou dar a provisão para vocês. É isso que ele estava falando no capítulo 6 de Marcos. Agora, eu quero ler esta mesma tônica com as palavras de Paulo em 2 Coríntios 4, versículo 7. Ele diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, amado, o chamado é de ouro e o vaso é de barro. O vaso é de barro. E é assim, por quê? Porque a excelência do poder é de Deus, não é nosso. A glória é de Deus, não é nossa. E ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Agora ele diz um segredo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que é o morrer de Jesus? Amado, dentre as observações que podemos fazer, eu destaco uma, o morrer de Jesus. Nós morremos para o mundo. Nós morremos para o mundo. Amados, nós vivemos para Deus. Estou crucificado com Cristo. Já agora não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Prazer muito grande, irmão Edirani, amigo querido do Seminário Batista. Meu querido irmão, prazer estar conosco, louvado seja Deus. Então, nós fomos crucificados para o mundo, crucificados para as coisas do mundo. Por isso Paulo vai e diz, as nossas armas não são carnais. Não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E quando nós entendemos esse segredo de que a nossa fraqueza, a nossa limitação nos leva ao joelho no chão, como diz Augusto Nicodemos, tio Nico, orar é para os fracos. E é exatamente por isso que eu oro. Orar para os fracos, e é por isso que eu oro. Ou seja, quando eu entendo essa minha fraqueza, isso me leva para o joelho no chão, me leva para a oração, me leva para a dependência e a busca da orientação de Deus. É isto que é uma arma poderosa espiritual. Versículo 16, ele vai dizer o resultado. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando no que se vê, porque o que se vê passa, e o que não se vê é eterno. Louvado seja Deus. Então aqui estão segredos, amados, da vida prática com Deus, da vida prática do dia a dia, da vida espiritual. É quando eu aprendo a seguir as orientações do Senhor, a seguir a palavra de Deus, a estar fortalecido na força que vem do Senhor. Então, este era o chamado dos discípulos. Era esta autoridade, ou sob esta autoridade, que os discípulos estavam fazendo a obra. Os discípulos não foram ao campo missionário fazer a obra na força do seu braço.
Eles não foram ao campo missionário fazer a obra de qualquer maneira. Eles foram ao campo missionário fazer a obra com o poder de Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Prazer muito grande, meu querido Bispo Marlos Galvão, Igreja Cristo Vive de Campo Grande. Prazer muito grande estar conosco, meu pastor amado. Louvado seja Deus pela tua vida. Então, amados, o poder e a autoridade de Jesus operam principalmente para quê? De acordo com este entendimento do chamado, fomos enviados na dependência do Senhor. O poder e a autoridade do Senhor operam para o nosso desenvolvimento como discípulos de Jesus, como imagem e semelhança do Senhor, para que a gente promova a obra de Deus da maneira certa, para que a gente promova a obra de Deus segundo a vontade de Deus, para que a gente promova a obra do Senhor de acordo com aquilo que Deus quer. Amados, fé, confiança em Deus, é quando eu digo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu me coloco disponível, eu digo, Senhor, eis-me aqui, para que tu faças a tua obra da minha vida. Amados, e às vezes nós não estamos entendendo nada. Paulo diz aqui, somos perseguidos, não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, muitas das vezes nesse abatimento, nessas lutas, nessas perseguições, perseguidos, não desamparados, às vezes a gente não entende o porquê. Mas nesse não entender o porquê, que nos remete à nossa limitação, à nossa incapacidade, nós somos chamados a confiar em Deus. Porque nós queremos ter o controle das coisas, como seres humanos, racionais. Até certo ponto isso é saudável, é claro. Mas, quando a coisa está fora do nosso controle, amados, é aí que a gente tem que confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus. E a ansiedade vai cair por terra. A ansiedade, os ansiolíticos, em nome de Jesus, sejamos livres para a glória de Deus. Então você entende, amado, que esse segredo nos leva à dependência de Deus, e essa dependência é maravilhosa. É a verdade de Deus que nos liberta, é a paz que excede todo entendimento, é a paz que não vem da terra, é a paz que vem do céu, é a obra de Deus que nós estamos vivendo. Então, quando Deus está fazendo a sua obra, quando o Senhor está fazendo a sua obra e nos enviando para esta obra, amado, Ele está desenvolvendo em nós o seu discipulado, está desenvolvendo em nós a sua imagem e semelhança, para que através de nós coisas maravilhosas sejam operadas. Por isso não desanimamos, amado, nós não vamos desanimar na obra de Deus. Nós não vamos desanimar, ninguém aqui vai parar. Aquilo que Deus prometeu vai ser realidade. A obra que Deus colocou em nossas mãos, vamos levar e cumpri-la cabalmente. Ele disse a Josué, seja forte, seja corajoso, não tenhas medo, eu estou contigo, não te espantes, eu vou te levar adiante, meu filho. Ele tinha uma responsabilidade gigante. Como é que eu vou suceder Moisés, Senhor? Um pequenininho igual a mim, eu vou suceder Moisés? Olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Então nós estamos aqui aprendendo sobre um tema maravilhoso, Deus proverá, que perpassa toda a palavra de Deus, perpassa toda a obra de Deus. Portanto, Jesus multiplicou os pães e os peixes, supriu uma necessidade vital daquele povo, que é a necessidade de alimentação, e com este sinal, este milagre, a mensagem que Jesus estava dando, que o nosso Deus está dando para a igreja é: Deus proverá. Deus proverá. Ele envia discípulos e diz: não leva muita coisa não, confia, Deus proverá. Ele levanta um Josué com uma grande responsabilidade: vai, meu filho, Deus proverá. Então, este milagre da multiplicação é o principal milagre onde Jesus conta com a participação dos seus discípulos.
E com essa participação dos discípulos, Jesus está trabalhando na vida deles. Para quê? Para que eles pudessem aprender a confiar que Deus também iria prover na vida deles, quando eles precisassem. Amados, às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, orando por uma pessoa, e a gente está precisando muito de oração. Às vezes a gente está fazendo a obra de Deus, pregando para outros, e a gente está precisando muito desse alimento que a gente está pregando. Às vezes estamos visitando um doente, e estamos levando consolação e alegria para aquela pessoa, mas nós estamos debaixo de tremenda tribulação e perseguição, crises de todas as naturezas. Então Jesus contou com a participação dos discípulos. Quantos pães vocês têm? Quantos peixes vocês têm? Traga aqui, vamos participar. Pede o povo aí para sentar na relva. Vamos lá, vocês acreditam? Vocês creem que eu posso fazer um milagre? Jesus estava trabalhando a vida deles. Você veja, nas 2 vezes do milagre da multiplicação, eles tiveram dificuldade de acreditar. Como é que nós vamos dar tanta comida para essa gente toda? E depois Jesus, ainda numa outra questão, eles acharam que o problema era a falta de pão, não entenderam o que Jesus estava falando. Ou seja, os discípulos tinham muitas dificuldades de entender a obra de Deus. Amados, nós não somos melhores que eles. Nós temos muita dificuldade. Deus faz o milagre 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Deus abriu portas aqui e acolá. E costumeiramente nós nos vemos o quê? Ansiosos. Costumeiramente, corriqueiramente, nós nos vemos preocupados demais. Nós nos vemos agarrados àquele medo, à preocupação. Ai meu Deus, o que vai ser da minha vida amanhã? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho um pé de meia, eu não tenho uma aposentadoria, eu não tenho uma aplicação, eu não tenho nada. Senhor, o que será da minha vida? Amado, o que será? Deus proverá. Acredita? Então Jesus envolveu os seus discípulos em todos os níveis da sua obra, mostrando a eles que Ele pode fazê-los atravessar qualquer situação em segurança. Essa é a mensagem de Marcos 6, 35 a 44. E esta mensagem de que Deus poderia fazê-los atravessar qualquer circunstância em segurança, com provisão, até mesmo vendo 5 pães e alguns peixinhos multiplicados para mais de 10.000 pessoas ali, entre homens, mulheres e crianças, este tema do Deus proverá, você veja, quanto ao patriarca Abraão, Deus providenciou o cordeiro. No momento em que aquele homem estendeu o cutelo, apareceu lá um cordeiro, Deus proverá, colocou o nome do monte Jeová Jiré, e até hoje se chama aquele monte, o monte do Senhor se proverá. Amado, esta é uma noite de provisão, eu creio, recebo. A geração do deserto, Deus enviava maná todos os dias. Todos os dias o povo tinha provisão, todos os dias o povo recebia o milagre da provisão, e muitas das vezes com um coração ingrato. Olha o que a gente tem esse maná aqui. Lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha pepino, tinha alho. Aqui a gente só tem esse maná. Então você sabe que uma das coisas às vezes mais perigosas é Deus nos dar o que a gente está pedindo. Pedindo com um coração ingrato. Porque às vezes Deus já te deu tanto, Deus está fazendo tanto, e você ainda está querendo aquilo que não é teu, ainda está querendo pedir aquilo que não é teu, e às vezes Deus te dá como uma forma de disciplina. Que foi o que aconteceu com o povo no deserto. A gente só tem esse maná aqui todos os dias. Não viu que era bênção todos os dias que Deus dava? A gente quer carne, e Deus enviou lá tantas codornizes, mas tanta codornize, que no espaço de alguns quilômetros, a 90 centímetros do chão, era codornize para todo lado.
diz que aquele povo comeu tanto, mas tanto, comeu tanto, tanto, e depois deu-lhe uma disenteria da braba, e morreu um monte de gente. Se levantou lá uma peste que os estudiosos entendem que foi uma disenteria de tanto comer, e morreu muita gente. Ou seja, foi perigoso. Por quê? Deus respondeu a oração. Tá bom, vocês vão ficar sendo ingratos, não estão vendo tudo que eu tenho te abençoado, não? Ainda quer pegar aquilo que não é teu? Ainda quer tomar conta da codorniz? Está com inveja lá do Egito? Eu libertei vocês do Egito, libertei vocês lá desse lugar, e agora vocês querem o quê? E aí foi lá e morreu. Meu amado, Deus proverá. Eu creio. Fica com a provisão de Deus. A nação sob Moisés, Deus providenciou a lei moral, civil, os cultos, a organização. Deus conduziu o povo, louvado seja. A nação sob Josué entrou numa terra que tinha leite e mel. Nação sob os juízes, Deus levantou homens carismáticos para restabelecer a ordem e a paz, e o povo continuar caminhando. A nação sobre os reis, Deus alargou as fronteiras de Israel, deu hegemonia, deu poder, a nação cresceu abundantemente, as relações comerciais com Salomão foram gigantescas. A nação de Deus, o povo de Deus, já agora no Novo Testamento, no meio de todas aquelas lutas do campo missionário, amados, num espaço de 30 anos, que é o que cobre o livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia, a palavra de Deus correu o mundo inteiro. O que é isto senão a provisão de Deus? Pois você leia Números 23, ele disse: para abençoar eu recebi ordem, Deus abençoou e eu não vou revogar. Então a palavra é, desde lá de trás, perpassando toda a Bíblia, Deus proverá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Acredita nisso, amado. Não coloque a tua confiança no dinheiro, não coloque a tua confiança no ouro e na prata, não coloque a tua confiança nas coisas do mundo. Por isso Jesus disse: confia em mim, confia. Você pode não ter recurso nenhum, você pode não ter nada, eu vou fazer um milagre, eu vou te abrir a porta. Deus permitiu que o nosso ministério, por exemplo, passasse em grandes lutas. Nós saímos de Botafogo, tínhamos lá programa de rádio, tínhamos lá 200 pessoas na igreja. Deus permitiu que uma série de coisas acontecesse, para que a gente tivesse que sair de lá, vir aqui para Tijuca, um trabalho que minguado, problemático, todas as dificuldades e limitações financeiras, e num dos momentos mais difíceis da nossa igreja, Deus nos está dando um templo próprio para esse ministério. Isto é obra de Deus. Seja no momento de maior fraqueza, Deus dá a maior vitória. Eu lembro do irmãozinho Marcos, lá de Laranjeira: pastor, no momento mais difícil da minha vida, com pandemia, com tudo, sem dinheiro, sem nada, Deus me deu a minha casa própria. Louvado seja o Senhor. Então, ovelhinha amada, eu preciso concluir esta mensagem. Marcos 6:37, para nós orarmos. Marcos 6:37, 38, duas aplicações. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Nós lemos o texto no início, explicamos da mensagem e agora vamos aplicar. Marcos 6:37 diz: porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, amado, era impossível que aqueles discípulos conseguissem levantar o equivalente a 7 meses de salário para alimentar aquela multidão. Era impossível. Assim, sem a presença de Jesus, eles nada podiam fazer. Nada podiam fazer. Sem a presença de Jesus, nós não podemos
nada fazermos, irmãos. Nós estamos nessa obra sob a autoridade de Jesus. Nós estamos nesta obra sob a autoridade do Senhor. Não é a autoridade humana, não são as armas humanas. Armas humanas não vão chegar a lugar nenhum. Nós estamos debaixo de um ministério sagrado, o ministério de Deus, o ministério que tem sido amadurecido pela palavra do Senhor. E podemos estar aqui dependentes do Senhor, no meio de toda a fraqueza, no meio de todas as limitações, especialmente financeiras, no meio de todas as nossas limitações. Nós vamos crer sempre: Deus é o Senhor desta igreja, Deus é o Senhor do nosso ministério. Se nós estamos aqui debaixo da autoridade dEle, Ele vai fazer a obra. Se você está debaixo da autoridade de Jesus, amado, você vai buscar dar passos que glorifiquem a Jesus, dar passos que honrem a Jesus, caminhar de acordo com a vontade de Jesus, porque sem a presença de Jesus, nada podemos fazer. Quando nós agimos pela nossa própria força, quando nós queremos botar a goela abaixo aquilo que a gente acha que tem que ser, é porque a gente está agindo com ingratidão e a gente está se esquecendo quem é o Senhor de todas as coisas. A gente está se esquecendo quem é que abre a porta e quem é que fecha a porta, quem é que exalta e quem é que abate, quem é que ressuscita, quem é que mata ou quem é que dá a vida. Nós estamos esquecendo quem é o Senhor de todas as coisas. Quando nós nos colocamos à frente de Deus, jamais se coloque à frente de Deus. Isto é, no mínimo, uma loucura. Coloque-se debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Esses discípulos tinham dificuldade de compreender. Onde a gente vai comprar? O que a gente vai fazer? Mas se a presença de Jesus está aí, amado, se a presença de Jesus é real, Ele vai providenciar. Versículos 41 a 43 para terminar. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou e partiu os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem. Por todos repartiu também os peixes. Todos comeram, todos se fartaram, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Que comeram os pães eram 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças, certamente mais de 10.000 pessoas. Então, ovelhinha amada, esses discípulos recolheram 12 cestos na primeira multiplicação, 7 cestos na segunda multiplicação. Isso mostra o quê? Deus é um Deus que faz uma obra perfeita. Deus é um Deus que faz uma obra completa. Deus não deixa nada pelo caminho. Deus não deixa nada pelo caminho. Deus é soberano, Deus é Senhor. A obra de Deus pode ser realizada em Jesus, somente nele, com a presença dele, debaixo da autoridade dele, com envolvimento na obra dele, confiando que ele vai multiplicar os poucos pães e os poucos peixes que nós temos nas mãos. Eu creio nisso de todo o meu coração. Creia você também, amado. Você pode viver um grande milagre na tua vida, viver a tua cura, viver a tua vitória nesta hora. Mas você precisa de aprender a confiar no Senhor. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Mas com Ele tudo podemos, em nome de Jesus. Nós vamos orar, assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. 8h09. Vamos orar pela vida da irmã Rosiane Brito. Saiu o seu resultado da biópsia de mama, está em estudos para fazer qual tratamento, o que vai ser feito. Segunda-feira agora, nossa amada irmã vai fazer um novo exame para poder ter direcionamento amplo e seguro do que deve ser feito. Irmã Giovana e sua mãe Elizabeth, saúde física e saúde espiritual. Vamos orar pela vida deles. A irmã Maria do Socorro também fez exames aí, está aguardando questão dos ossos. Em nome de Jesus, amada, saúde perfeita, para a glória de Deus. Segunda-feira agora, a nossa irmãzinha Joana, de 3 aninhos, fez lá
a investigação, os exames estão sendo feitos. Vamos continuar orando pela vida dela, pedindo a Deus um milagre sobrenatural. É uma questão de artrite idiopática juvenil, 13 aninhos de idade. Em nome de Jesus, sarada para o louvor e a glória de nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então esses são os nossos nomes de oração. Ore, por favor, também pelo nosso ministério. Ore aí pelos nossos desafios, nossos compromissos. Coloque aí diante do Deus que providencia. O mesmo Senhor Jesus que ergueu os olhos e abençoou, é assim que nós vamos fazer. Erguer os olhos aos céus e pedir a Ele a bênção da multiplicação em nosso ministério, que é o que nós precisamos neste momento. Multiplicação de homens, de pessoas, para ajudar na obra do Senhor, nos ministérios, louvor, evangelismo, enfim, os ministérios. Multiplicação de pessoas que contribuam com a igreja em dízimos e ofertas, para que nós possamos ter uma ampla rede de contribuintes, isto é, também para qualquer organização de suma importância, e assim é para nós. E que Deus permita que a gente possa também tirar do aluguel a igreja, o templo aqui da Tijuca. Aqui na Tijuca a gente paga R$5.000 de aluguel. Eu estive essa semana fazendo os cálculos. Se nós conseguimos tirar essa igreja do aluguel, e vamos conseguir em nome de Jesus, esses 5.000 que a gente paga de aluguel, a gente consegue ter uma equipe de louvor completa aqui para Tijuca e outra lá para Itaipu. A gente consegue 2 equipes de louvor completa. Você sabe que o Ministério de Louvor, as pessoas precisam estar engajadas muitas das vezes durante o dia na igreja, ensaiando, trabalhando para a igreja. Então a gente ajuda, a gente chega com essa responsabilidade. Então, com 5.000 a gente tem 2 equipes completas, com tecladista, guitarrista, baterista, baixista, cantor, aqui para Tijuca e lá para Itaipu. 2 equipes, com o valor do nosso aluguel. E assim, fazendo um trabalho completo, agradando a Deus, em nome de Jesus. Pai, obrigado por este momento. Nós estamos diante de tantas vidas, Pai. Esses nomes aqui foram citados, os nomes foram citados, porque foram nomes que entraram agora para a oração, mas temos muitos outros nomes aqui também, que os irmãos podem orar, continuar orando durante a semana, através do PDF. Quem não recebeu também pode me pedir para nós orarmos. Então, Pai, nós queremos colocar estas vidas diante do Senhor, colocar aqueles que estão agora intercedendo conosco nesta live ao vivo, ou que estejam assistindo posteriormente em nosso canal do YouTube, porque nós cremos, Pai, naquele que diz: vai, confia em mim e eu vou providenciar, eu vou abrir a porta. O Deus que jamais desamparou qualquer servo seu, o Deus que jamais desamparou a sua noiva, a sua igreja, o Deus que jamais desamparou aqueles que estão servindo a sua obra. Pai, nós confiamos em Ti plenamente, nós confiamos no Deus de toda graça. Nós falamos isso, ó Pai, pensando não restritamente no aspecto financeiro. Nós falamos isto, Pai, pensando em todos os aspectos da vida. Há pessoas que estão orando agora com doenças graves, pessoas que precisam de uma cura divina, pessoas que estão enfrentando um câncer, tratamento do câncer, pessoas que estão com outras doenças, Pai, também terríveis, Senhor, pessoas que sentem dores todos os dias, dor de cabeça, dor nos ossos, pessoas que enfrentam problema de insônia, não conseguem, ó Pai, descansar, deitar a cabeça e dormir, pessoas que enfrentam todos os dias, Pai, problemas com a questão dos rins que não filtram o sangue, ó Pai, precisam fazer hemodiálise, estão aguardando um transplante de rins, aguardando uma cura milagrosa, Pai. Pessoas que têm problemas respiratórios,
Ó Senhor amado, misericórdia sobre estas vidas. A tua palavra nos mostra claramente que tu és um Deus que cura, tu és um Deus que sara. E nós cremos, Pai, que o mesmo poder que tirou Jesus dentre os mortos, é este poder que está sobre nós. O apóstolo Paulo fala isso na carta de Filipenses. Paulo fala isso na carta de Coríntios, porque se a nossa fé não estivesse pautada no Cristo que ressuscitou, a fé seria vã. Logo, a nossa fé está enraizada naquele que ressuscitou, no poder daquele que ressuscitou. E é o mesmo poder que está operando em nós. Tanto, Senhor amado e bendito, sabemos que tu ages de forma misteriosa e grandiosa. E nós confiamos em ti em todas as coisas. Uns são honrados pela fé, curados, outros honram a fé e até mesmo partem para o Senhor honrando a fé. Quem vai ser curado e quem não vai, nós não sabemos. Mas nós sabemos o que o Senhor nos mandou, é orar pedindo, segundo a tua vontade. Então, ó Pai, nós chamamos a existência, nós pedimos, nós buscamos, Pai. E como nós não sabemos e não somos soberanos, nós pedimos pela cura e confiamos no agir de Deus, confiamos na graça do Senhor. Como eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho de uma ovelhinha da nossa igreja que está fazendo esse tratamento agora, num dos áudios que ela me enviou, disse: pastor, eu tive um resultado assim, não era exatamente o que eu esperava, mas eu quero dizer que Jesus continua sendo meu Senhor, Ele é o meu prazer, Ele é minha rocha, de um jeito ou de outro, de qualquer forma, Ele é minha segurança, eu vivo para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é fé, isto é crer na provisão de Deus. Pai, há pessoas que estão enfrentando problemas emocionais, problemas de depressão, estado de depressão, pessoas que por algum motivo na sua vida, alguma coisa fora do lugar, seja o desemprego, seja uma desordem financeira, seja um problema que não consegue resolver, seja uma questão de relacionamentos ou uma questão familiar, estão enfrentando uma depressão, alguns em estados profundos, outros um estado de depressão, alguns uma leve tristeza, um desânimo, Pai, mas são muitos níveis, são muitas desordens, muitos graus, muitos problemas emocionais, é a ansiedade, também é a síndrome do pensamento acelerado, é a incapacidade de foco, de determinação, é uma tentação diária por desistir, por causa de um desânimo. Pai, nós não sabemos todos os nomes e todos os problemas que as pessoas estão enfrentando nesta hora, mas eu sei, Pai, que a paz que excede todo entendimento está à nossa disposição. Por isso o apóstolo Paulo declarou, dizendo, ensinou, estimulou: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus nos disse em João 16:33, estas coisas vos tenho falado, para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor amado, Tu nos deste, Pai, uma receita que traz alegria, que traz cura, que traz restauração de uma forma tremenda, Pai, na questão emocional, que é o amor. É o amor, fazer tudo com amor.
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ó Senhor, às vezes nós abandonamos o nosso primeiro amor, por isso caímos abandonando o primeiro amor. Pai, quantas pessoas, quando procuram um centro psicoterapêutico, eles são indicados a fazer obras sociais para tratar a depressão, fazer obras de assistência social para tratar a depressão. E fazer, Pai, uma obra social é fazer uma obra com amor, é buscar servir o próximo. E quem serve o próximo com amor se sente útil, se sente valorizado, se sente abraçado pelas pessoas, é abraçado pelo Espírito Santo. É a obra maravilhosa do Senhor Jesus em ação. Tanto, ó Pai, que o amor que se esfriou, ó Pai, possa estar aí pujante nos corações, transbordando nos corações nesta noite maravilhosa. Pai, há pessoas que estão enfrentando problemas de ordem profissional, pessoas que estão desempregadas há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, pessoas que têm vivido, fazendo bico aqui, uma coisinha ali, um dinheirinho acolá, e têm passado problemas financeiros e profissionais. Meu Deus, que em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas pessoas possam, ó Pai, ver uma porta se abrir, possam receber, quiçá, ó Deus, um upgrade, um crescimento, um poder de Deus tremendo, agindo na sua mentalidade, lhe dando um espírito empreendedor, uma capacidade de empreendimento acima do seu próprio normal até hoje, ó Deus, e portas possam se abrir para estas vidas, Pai. Ó Deus, coloca pessoas no caminho para ajudar. Ó Deus, sabemos que Tu diversas vezes usaste pessoas na palavra de Deus para abençoar a vida de outros, para abrir portas para a vida de outros, Pai. Então que nesta hora, como Tu tocaste, por exemplo, na vida, no coração do apóstolo Paulo, para levantar ofertas, para abençoar os pobres da Judéia, como Tu tocaste no coração de Barnabé, que ele vendeu a sua propriedade, doou todo o dinheiro lá aos pés dos líderes da igreja, para que eles servissem a comunidade, os que estavam necessitados. Como Tu, ó Deus, usastes os líderes, os juízes, os reis e toda a questão legislativa de Israel, que se preocupava com os pobres até na colheita. Quando eles iam para lá, na época da colheita, eles deixavam frutos caírem em terra propositadamente, para que os necessitados viessem pegar aqueles frutos. Não era o fruto podre do final do ceasa, não. Era fruto bom, era coisa boa, coisa de qualidade. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. Tu, de formas tremendas, podes agir, dando ideias, abrindo portas, espírito empreendedor, usando pessoas, usando a igreja para abençoar necessitados. Então existem diversas maneiras, Pai. E nós confiamos no Deus que provê, no Deus que provê. O Deus que jamais permitiu o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Há pessoas, Pai, enfrentando problemas nesta hora de ordem familiar, problemas conjugais, desentendimentos, brigas constantes, o amor conjugal esfriando, vida conjugal já na geladeira há muito tempo, família que vive um brigando com o outro e não libera perdão. A falta de perdão é como uma raposinha
que vai destruindo toda a vinha, e quando a pessoa percebe, a vinha toda já está destruída. Oh meu Deus, que Satanás não alcance vantagem sobre nenhuma família, que Satanás não alcance vantagem sobre nenhum relacionamento conjugal dos casados da igreja, que Satanás não alcance vantagem, nenhuma vantagem sobre o relacionamento dos irmãos em Cristo, relacionamentos em geral. Nós queremos declarar, meu Deus, que a igreja é unida pelo vínculo da perfeição, o amor em Cristo Jesus, que a barreira da inimizade caiu por terra pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós não somos mais estrangeiros e nem peregrinos, nós somos concidadãos dos céus, nós somos da família de Deus, nós somos o povo de Cristo Jesus, o corpo de Cristo. Ó Deus, dá-nos empatia, sensibilidade, a capacidade de escutatória, Senhor, para saber perceber, sentir e ouvir o problema dos nossos irmãos, chorando com os que choram, para que a igreja tenha um ambiente acolhedor, para que a igreja tenha um ambiente salutar, que as pessoas, quando adentrarem a tua casa, saibam que na tua casa existe um povo acolhedor, um povo que ama, um povo que abraça. Oh Senhor Jesus Cristo, há tantos problemas de tantas ordens, na questão institucional das igrejas do Brasil, Pai, nós oramos pelas igrejas, Pai, oramos sim, Pai, porque existem igrejas que na verdade não são igrejas, que são falsos profetas, lobos vorazes, e que no último dia ouvirão: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Existem igrejas que estão adoecidas e precisam de cura. Existem igrejas que estão passando problemas de ordem eclesiástica, em que não há ordem e que não há decência. O pastor não é respeitado, a liderança da igreja não é respeitada, as pessoas tratam como um mero empregado, não tem consideração nenhuma. Por outro lado, existem ministérios cujos pastores, falsos profetas, humilham as ovelhas, só querem arrebentar com a lã e o couro das ovelhas. Então, ó Pai, há muito problema nesta área. Paulo, em Atos capítulo 20, sob o registro de Lucas, diz que há lobos de fora querendo entrar e há lobos dentro querendo destruir a igreja. Mas ele estava ali diariamente chorando e labutando com aquela igreja, para que ninguém se perdesse, para que ninguém se extraviasse, e as pessoas entendessem o que é ministério e caminhassem com saúde espiritual. Então, ó Pai, nós cremos no Deus que provê, em todas essas áreas que nós estamos orando aqui, em todos esses departamentos que nós estamos orando aqui, seja saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, seja questão profissional, questão de emprego, trabalho, oportunidades, questões financeiras, que são de extrema importância também, até para que a pessoa possa trabalhar. Isso, grande parte dos problemas e divórcios tem raiz financeira, para que a pessoa possa também desenvolver sua vida acadêmica, estudar, trabalhar com tranquilidade, ter sua vida financeira em paz. Seja problemas de ordem espiritual, eclesiásticos, Pai, conjugais, familiares, relacionamentos, todas essas áreas, Pai, nós colocamos diante de Ti com uma confissão clara: nós cremos no Deus que provê, nós cremos no Deus que faz a obra, nós cremos no Deus que opera, nós cremos no Deus que jamais há de desamparar os seus filhos. Nós cremos, Pai,
Por isso nós já declaramos toda sorte de bênçãos na vida dos teus filhos, toda sorte de bênçãos na vida da igreja de Jesus. Pai, toma em tuas mãos poderosamente, as tuas mãos de misericórdia e graça, a vida da irmã Rosiane Brito, da Giovana e sua mãe Elizabeth, Giovane e sua mãe Elizabeth, Maria do Socorro, a Joana, os irmãos, todos aqui que estão enfrentando câncer, Pai, são muitos nomes, essas vidas todas, Pai. Toma a sua igreja, esta igreja, esse ministério em suas mãos, nossas orações, nossos pedidos, nossos desafios, as obras do templo de Itaipu, ó Deus, provisão, porta aberta, milagres, Senhor, chuva de bênçãos, que o Senhor derrame milagres tremendos e grandiosos, Pai, para a glória do Senhor. De igual forma aqui na Tijuca, Pai, a oportunidade de tirarmos esse templo aqui do aluguel. A igreja já tem, que a igreja são as pessoas, mas o templo, tirar esse templo aqui do aluguel, ó Pai, e a gente reverter esses 5 mil de aluguel para criarmos aí 2 grandes grupos de louvor, aqui para Tijuca e lá para Itaipu, e ter aí 2 pernas sólidas para podermos trabalhar em nome do Senhor Jesus. Com alegria nós oramos e colocamos tudo isso diante daquele que é o Deus que provê em toda a Bíblia Sagrada e até hoje continua provendo. Nós oramos e declaramos, Pai, na vida de cada ovelhinha, a Tua paz, que excede todo entendimento, Pai. Que a Tua paz guarde cada coração, guarde cada mente, guarde cada vida, Pai. Que ninguém fique ansioso, que ninguém se permita viver ansioso, Pai. Perder noite de sono, preocupado, a saúde periclitando, pressão oscilando, ou engordando por causa disso, ou emagrecendo muito por causa disso. Ó Pai, não permita ninguém, Pai, em nome de Jesus, saúde perfeita, cura e milagres na vida do Teu povo. Tu és o Deus que provê, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Ovelhinhas amadas, vou terminar com brevidade, já passamos 3 minutos, nós tentamos e gostamos de ser ao máximo britânicos na questão do horário. Então, que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite feliz, que você possa deitar e dormir em paz e tranquilo, ter um final de semana simplesmente maravilhoso, feliz e abundante, cheio da glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo, 9 horas da manhã, Rua General Roca, 340, aqui na Tijuca, coração do Rio de Janeiro. Estamos bem próximos da Praça Sans Pena. Venha estar conosco, por favor, às 9 horas da manhã, General Roca 340, Galeria. Venha louvar, venha adorar, venha servir a Deus com alegria. Em breve, em nome de Jesus, Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói, Mar à Vista. Vamos estar lá também reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então, eu aguardo você neste domingo, por favor, 9 horas da manhã, esteja conosco, tá bem? Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem na tua vida nesta noite de sexta-feira e para todo sempre. O povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Seu abençoado irmão, um beijo grande no seu coração. Cada irmãozinho, cada irmãzinha, eu vos amo em nome do Senhor Jesus. Esse é um pastor que ama as ovelhinhas que o Senhor me deu para pastorear. Conte comigo, conte com as minhas orações, todo o meu amor e todo o meu carinho pela sua vida, tá bem? Se você quiser uma visita na sua casa, um culto no lar, me convide, terei um imenso prazer de ir visitá-lo, tá bom? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos o que somos pela graça de Deus, amém?
Até domingo. Graça e paz.